Olá pessoal, todos bem? Estamos aqui de novo e dessa vez com um convidado especial que, aliás, é o nosso primeiro convidado, né? O meu nome é Peterson, me acompanha aqui o Abner. Olá, gente. E o Matheus. Boa noite a todos. São os nossos parceiros. E estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Morales, especialista em direito imobiliário. A gente vai discorrer nesse conteúdo sobre o assunto do ramo imobiliário, direito imobiliário e tratar de alguns assuntos em específico, né? Mas antes, doutor, da gente partir para esses assuntos, que é a nossa pauta principal, a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, a sua formação, a época em que o senhor se formou e também a trajetória profissional. Ok? Pode se apresentar, por gentileza? Boa noite a todos. Boa noite, Peterson. Boa noite, Abner. Matheus. Boa noite, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês para trocar uma ideia acerca de direito imobiliário. É uma área do direito hoje que está tendo uma procura bastante grande. Eu sou advogado há 35 anos, me formei e atuei em várias áreas do direito, mas há muito tempo a área imobiliária tem me requisitado. Algumas vezes eu até tentei correr, porque é uma área complicada, né, da gente seguir, as pessoas não entendem muito qual é a situação, mas hoje em dia a gente tem uma necessidade de trazer essa situação do direito imobiliário às pessoas. Por quê? Porque é uma área muito carente, nós temos muitos problemas habitacionais, nós temos cidades que na realidade se construíram sem o mínimo de organização, então na realidade invasões, ocupações, então na realidade tudo isso é um assunto que está muito em voga ultimamente. Hoje a gente vê a necessidade realmente de promover um grande trabalho de direito imobiliário em todas as suas modalidades, né, para atender os anseios e os direitos da população. Certo, perfeito. O senhor comentou que o senhor tentou até fugir um pouquinho dessa área em específico, né? Se não fosse o direito imobiliário, seria qual área? Eu, quando me formei na faculdade, o meu sonho era o direito tributário. Eu trabalhei por algum tempo com direito tributário, mas o direito imobiliário foi uma coisa que eu tentava correr dele, mas ele sempre me buscava, ele te perseguia, me resgatava. Entendi. E essa época da sua formação, estamos falando de qual época? Eu me formei em julho de 1989. Certo. Eu sou graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. A minha turma foi a última turma de direito de 4 anos. A partir da minha turma, iniciaram-se os cursos de direito com 5 anos. Então, quer dizer que houve uma época em que o curso de direito tinha uma duração de 4 anos. O meu curso foi de 4 anos. Não sabia disso, viu? Isso aí é novidade. Quem trouxe se sente aí... privilegiado de alguma forma por isso ou não? Ou não influencia muito para você 1 ano a mais? Não, eu acho que não influencia, porque na realidade a faculdade era o que a gente sempre dizia, era apenas para te fornecer um canudo, né? Porque na realidade eram as atividades, era o teu desenvolvimento extracurricular que na realidade ia direcionar se você era um bom ou um mau profissional. Certo, é isso mesmo, tá certo. E com relação à sua trajetória profissional, iniciou quando na advocacia? Quando iniciou a sua carreira na advocacia? Eu me formei em julho de 89, inclusive anteciparam a minha colação de graus e em outubro de 89 foi a minha primeira inscrição na OAB, então eu sou advogado efetivo desde outubro de 1989. Então, pelo menos uns 30 anos aí o senhor está na ativa advogando, né? Pelo menos, ao menos, uns 30 anos. Não, 35 anos. 35 anos, 35 meu Deus do céu. Anos. Realmente é um tempinho, histórias, né? Boas histórias para contar pra gente. É mais do que eu tenho de idade, inclusive. Exatamente, eu também. Não é verdade? Eu também. Tá, interessante. Então, primeiro, né? Parabéns aí por essa trajetória, né? Porque é inspiradora, né? Eu, por exemplo, quando eu conheci o Dr. Roberto, eu me senti inspirado de verdade, né? Porque eu sou pós-graduado em Direito Imobiliário e Registral, né? Com enfoque em registros públicos, e
só de conversar com o Dr. Roberto eu percebi que eu precisava amadurecer um pouquinho mais no ramo, inclusive, né? Mas no decorrer das conversas a gente vinha aprendendo bastante, inclusive vocês dois, né, que não são da área, eu tenho certeza que vocês já aprenderam um pouquinho Bastante. com o Dr. Roberto. Bastante. Não é verdade? Muito. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre um tema que as pessoas entendem como sendo um tema polêmico. Eu não acredito que seja um tema polêmico, né? Eu acredito que seja um tema que está disponível para discussão. Mas eu acho que não deveria ser tão polêmico assim. A função social da propriedade para o senhor é polêmico? Na realidade, não é polêmico. Nada dentro dessa situação do direito é polêmico, porque o direito ele é lastreado em normas. Então, Certo. vamos lá. Quando a gente fala de função social da propriedade, nós temos que primeiro conceituar o que é a propriedade e qual é a orientação da propriedade. Então, vamos lá. A propriedade é aquele ato registral onde você registra algo dentro de um registro público. Correto. E nós vamos depois, talvez, falar um pouco de registro público. Sim. Mas, na realidade, é o seguinte. A propriedade ela é o ato registral pelo qual você é titular de uma determinada coisa. E, na realidade, é isso. O primeiro mandamento, veja, com relação ao direito de propriedade, é a própria Constituição Federal. Certo. A Constituição Federal garante a todo cidadão o direito de propriedade. Certo? Certo, Garante perfeito. a todo cidadão o direito de propriedade. As pessoas polemizam, por quê? Porque muitos dizem que, como é um direito constitucional, é um direito absoluto. E eu nunca vi a propriedade como um direito absoluto. Para mim, a propriedade é um direito relativo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que a Constituição te define que você tem o direito à propriedade, ela também determina que a propriedade deve atender uma função social. Veja, se fosse, no meu conceito, um direito absoluto, você teria o quê? Que você não teria limitação, você é proprietário de uma determinada coisa, Faz o que você quiser pode dela. fazer o que quiser dela. Mas, na realidade, não. Quando a Constituição Federal assegura que a propriedade deve atender uma função social, para mim, a própria Constituição relativiza a propriedade, fazendo com que você use, sim. Tem o direito? Sim. Mas dentro de determinadas premissas, que é de onde está inserida a tua propriedade. Certo. Então, só para a gente explicar isso, uma propriedade inserida dentro de uma zona rural, ela serve para quê? Ela serve para prover o crescimento agrário, o crescimento pecuário, né? Uma propriedade inserida dentro de um zoneamento urbano, ela serve para quê? Moradia. Para prover o crescimento da cidade. Né? É por isso que ela é um segmento urbano, ela serve para prover o crescimento das cidades. E dispondo não apenas moradia, mas dispondo também de comércio, indústrias, de situação onde as pessoas possam, de uma certa forma, suprir as suas necessidades. Se é uma área inserida dentro de um zoneamento industrial, ela é destinada a fazer o quê? O crescimento dos parques industriais, onde as pessoas vão buscar os trabalhos. Certo. Então, essa é a situação. Veja, a propriedade ela existe para prover a função social da propriedade. E hoje esse conceito de função social da propriedade, ela caiu um pouco em desuso. Hoje se fala muito mais em função social da posse. Da posse. Por quê? Porque a própria propriedade ela tem que harmonizar a sua existência com outros preceitos fundamentais, que é o direito de moradia, o direito de dignidade, o direito à educação, o direito à saúde, tudo mais. Então, na realidade, é isso. Eu acredito que seja interessante a gente começar a desmistificar algumas coisas, né? Abner, À vontade. você acredita que a pessoa que exerce a posse, ela tem a propriedade? Necessariamente? Nem em todos os momentos, né? Às vezes a pessoa pode ser
o locador, o locatário, pode ficar por um determinado tempo. Então ela está apenas exercendo a posse. Interessante. O locatário exerce a posse, né, durante a vigência do contrato de locação. O locatário é possuidor direto. Direto. Certo? Porque a posse indireta, e aí é uma conceituação de posse, a posse indireta ela é sempre do locador. Certo, certo. E no seu caso, Matheus, você acredita que é possível ser proprietário e não ter a posse? Eu acredito que é possível. Claro que você não precisa, se não quiser, não precisa Entrar fundo, né? entrar fundo, né? A menos que você queira, fica à vontade, não, viu? eu vou jogar aqui. Eu não tô colocando o pessoal em saia justa não, viu, pessoal? O que vocês acham? Por exemplo, no cenário em que eu sou dono de uma propriedade, eu tenho uma casa e eu resolvo alugar. A partir do momento que a casa, com devido contrato, ela está alugada, eu acredito que eu sou proprietário, mas eu não tenho uma posse total da propriedade, correto? Tem sentido. Na realidade é o seguinte, quando você tem uma locação, por exemplo, o que acontece? Você é o proprietário. Certo. A tua posse deriva da tua própria propriedade. A posse, nesses casos, ela é atributo da propriedade, perfeito? Ok. O que é a posse? A propriedade, eu já disse, é o direito registral. É quando você tem um título dominial, uma escritura registrada em cartório, isso é propriedade, perfeito? E porque você é proprietário, você tem o direito de usar, gozar e dispor. Isso é a posse. Esse exercício, direito de usar, gozar e dispor. Perfeito? Então, a posse é atributo da propriedade. Quando você loca um imóvel, você tem uma casa, você aluga para alguém, você continua na posse indireta, por quê? Porque você transmite a posse direta por força daquele contrato de locação. Então, a gente tem que conceituar a diferença entre posse direta e indireta. É que a gente entrou na questão de locação, né? Lei do inquilinato por conta que o Abner trouxe essa questão aí. Mas é interessante, doutor, a gente começar a desmistificar um pouquinho sobre o que é propriedade e o que é posse, porque as pessoas entendem que isso são praticamente sinônimos, né? E na realidade não, né? Eu posso ser proprietário de determinado bem, né? E não exercer a posse. Pode ser que outra pessoa esteja exercendo ali a posse, né? daquele bem imóvel, né? Daquela propriedade, né? Então eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste a diferença, né? Entre posse e propriedade, né? E se é possível exercer a posse sem ser dono, né? E ser dono sem exercer a posse. Bom, eu estava dizendo para vocês, Peterson, que a posse ela é um atributo da propriedade. Certo. Perfeito? Em linhas gerais, você é o proprietário, você tem o direito do quê? De usar, gozar e dispor. Você tem o direito à posse. Mas existem situações em que essa posse deixa de ser um atributo da propriedade e passa a ser geradora de uma propriedade. Calma que eu vou explicar isso para vocês. O que acontece? Se você, que não é proprietário, exerce uma posse por um determinado tempo, o que acontece? Acontece que você, preenchendo alguns requisitos legais, você passa a ser o proprietário da coisa. Ou seja, existe um instituto dentro do nosso direito civil que chama-se uso capião. Sim. Existem modalidades de uso capião onde são formas de aquisição da propriedade. Então, o exercício da posse por um determinado tempo garante a você o direito à propriedade. Então, a propriedade anterior que existia, aquele documento registrado, aquela escritura registrada, ela perde a eficácia. Por quê? Porque a posse exercida durante um determinado tempo gera uma nova propriedade, acabando com aquela propriedade que existia. Certo. Então, veja, é uma forma que gera uma nova propriedade, independentemente da vontade do proprietário. Isso é interessante. Você ia falar alguma coisa, Abner? Pelo que eu entendi, né? Se a pessoa abandonar o bem, não cuidar do bem, e outra pessoa cuidar por um determinado tempo,
além dessa pessoa ter tido a posse, por um tempo ela pode ter direito à propriedade, né? E isso é o que a gente chama de animus domini, né? O que ele acabou de relatar, praticamente. Na realidade, não é bem animus domini, né? O Certo. animus domini é uma coisa que já está no passado. A questão do animus domini é a intenção de dono. Na realidade, o que acontece é o seguinte, como o Abner estava colocando, e a gente volta lá, o que a gente estava falando de função social da propriedade. Isso. Certo? Você tem uma propriedade, vamos colocar uma situação hipotética. Você tem uma sociedade, uma propriedade inserida dentro de um zoneamento rural e você tem escritura, fala, eu estou sossegado, e larga lá, abandonada, sem murar, deixando o mato crescer. A vizinhança passa a usar aquele local para jogar lixo. Chega o Mateus. Sim, a propriedade passa a usar aquele espaço para jogar lixo, para fazer uma situação que é contra o interesse coletivo, porque antes de nós pensarmos no interesse do individual, nós temos que pensar no coletivo. Sim, Essa sim. é a base do direito em si. Então, veja, aquela situação que pode se configurar o direito do proprietário, ela está sendo perniciosa à sociedade como um todo. Então, por isso é que a Constituição regulamenta que o cara tem o direito à propriedade, mas ele tem que seguir uma função social. Então, imaginemos uma coisa, uma propriedade inserida numa área de residências. Ela serve para quê? Para prover o crescimento da cidade. Sim. Aí imagina, você tem pessoas que não estão morando na rua, ao passo que tem um cara ali que tem uma propriedade que não está ocupada, que está servindo para serem bandidos usarem para usar droga, jogar lixo, o que provém a criação de bichos, de insetos, de coisas nocivas para a sociedade. Aquilo prejudica toda a comunidade no entorno. Sim. Então a lei não pode proteger o direito desse particular em detrimento do direito de uma sociedade. É por isso que eu digo que não é uma questão de celeuma e nem de uma coisa atribulada, mas aí é que está. É dar à comunidade o direito maior. Entende? Por quê? Porque a pessoa tem que seguir aquilo que é o que atende à vontade da comunidade como um todo. Sim. Então, ele já tem uma outra limitação no seu direito de propriedade. Sim. Né? E é nesse ponto. Pode falar, depois eu comento. É nesse ponto que a gente consegue atrelar esse assunto com direito à moradia também, né? Não é verdade? O direito à moradia é uma outra coisa. O direito à moradia é um preceito fundamental, também constitucional. E não só a moradia, mas a dignidade, a cidadania, a educação, a saúde, são princípios básicos. Então, na realidade, aí é que está. O cara tem uma propriedade ali numa zona urbana, e as pessoas têm que se locomover a 2-3 quilômetros para poder ir numa escola, Sim. quando aquela área poderia estar sendo utilizada. Lógico, ele tem direito de que, se o poder público queira, de uma certa forma, requisitar aquela área, tem que nomear como área de interesse social, tem que entrar com o processo de desapropriação e indenizar. Mas aí é que está. É uma outra situação em que o próprio poder público pode tomar a área. É uma outra limitação ao direito de propriedade. E antes de você falar, Mateus, uma coisa interessante, a lei de Rio Urbo, ela trouxe também um novo instituto, que é a arrecadação de imóveis abandonados. Afinal, o abandono também é causa de perda de propriedade, né? Então, até então, mas por que isso? Tudo certo. Porque a propriedade não está atendendo sua função, função social. Se ela atendesse, exatamente. não haveria. Diga, Mateus. Não, a minha questão já era nessa linha mesmo. No contexto em que o proprietário ele acaba sendo negligente com a propriedade dele, o que acontece de reverberação com a propriedade? Se alguém pode reclamar, você disse que é o poder público que pode entrar com uma ação aí, certo? Mas a comunidade como um todo, eles também poderiam ter algum posicionamento? Não, na realidade é o seguinte, é uma coisa complexa a tua pergunta. Por quê? Porque na realidade, veja, Mateus, quando você não exerce a tua propriedade da forma que a lei determina,
da forma que a lei determina, vamos um pouco mais longe, naquela propriedade vazia, inserida dentro de um loteamento, e você mora no imóvel vizinho. Você mora no imóvel vizinho a ela. Você é uma das pessoas mais prejudicadas. Para a tua casa vão ratos, baratas, e tudo que é coisa nociva para você. E aí tem um dia que você fica brabo e você fala, não, eu não aguento mais isso. Aí os matos crescendo, você fala, não, eu vou cortar esse mato. Você vai lá e corta esse mato. A propriedade fica bonitinha, né? Aí você vai e vê que os vizinhos continuam a jogar lixo. Aí você fala, não, eu não aguento mais. Vai lá e mura. E aí você mura e começa a ir gente te incomodar. E você fala, não. Porque pulam para dentro, usam para vender droga. Você fala, não, eu vou fazer o seguinte, eu estou com pouco espaço aqui na minha casa, eu vou fazer uma garagem para o meu carro. Amanhã ou depois, além da garagem para o teu carro, você faz uma pequena sala para você se dedicar aos teus trabalhos, né? Um barracão. Sim. Eu te pergunto, Matheus, quem deu função social à propriedade? Foi você ou foi o cara que era o proprietário? Acho que foi eu, né? Sim, com certeza. E aí é que está. A lei beneficia esse tipo de atitude. E o proprietário, ele tem direito? Tem. O proprietário tem direito. O proprietário tem o direito e a obrigação de entrar na justiça contra você e de tirar você da propriedade. E até quando? Até um determinado ponto. Porque chegou um momento em que o proprietário não agir para defender a sua propriedade, certo? Ele permite que a tua posse, porque aí a posse é tua. Ele pode ser o dono, mas você está exercendo a posse. Que a sua posse se consolide e a sua posse deixa de ser atributo da propriedade para ser geradora de uma nova propriedade. Certo. Olha só. Isso chama-se uso capião. Uso capião. É uma forma de aquisição de propriedade. Tá claro? Nossa, É. bem mastigado. Agora. E ainda pode haver uma outra hipótese de não haver oposição nenhuma. Não é verdade? Nesse caso, se torna até um pouquinho mais simples se fosse o Matheus, essa pessoa que deu essa destinação à propriedade, né? Sim. Considerando a função social da propriedade. Então, vamos supor que não apareça o proprietário, sem oposição, né? A gente já consegue preencher alguns requisitos do uso capião aí, né? Se a gente estiver falando de mais ou menos 15 anos, uso capião extraordinário, ele já iria se enquadrar, sem demonstrar justo título, sem demonstrar boa-fé, né? Bastando ele cuidar da propriedade, dar essa destinação, né? Essa função social da propriedade, ele já iria conseguir usucapiar esse imóvel sem problemas, né? Digamos assim. Sim, mas veja, você está falando num tempo extremamente largo, 15 anos, mas não é essa a única possibilidade do direito. Veja, você tem a primeira modalidade de usucapião, que é o usucapião entre casais. Então imagine uma coisa, você comprou um imóvel junto com a sua esposa, tudo bem? Aí você sumiu. Se você ficar sumido, você abandonou ela e a casa. 2 anos, ela pode requerer uso capião. Seria o uso capião especial familiar, né? Uso capião familiar, 2 anos. É bem Se você houve abandono do cônjuge, né? Sim. Se você tem uma ocupação numa área, urbana, certo? Numa área urbana, por 5 anos, e você utiliza esse imóvel para moradia própria ou da sua família e você não tem outro imóvel, você tem direito de usucapião. Usucapião especial, também chamado de usucapião constitucional. Por que é chamado isso? Porque essa modalidade de usucapião foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pela Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Se você tem uma situação, um usucapião onde você compra um determinado imóvel de uma pessoa que é o legítimo proprietário, o titular do domínio, e esta pessoa some,
você tem uso capião ordinário, que é uma situação que é lastreado na questão. E você chegou na última hipótese, que é a da uso capião extraordinária, que é um prazo maior, de 15 anos. E veja, isso não precisa nem ser uma ocupação tranquila. A lei resguarda que essa ocupação pode ser, inclusive, de má fé. Uhum. Pode ser de má fé, pode ser com violência. Se o proprietário não tomou as medidas, é o que nós falamos em direito. Dormientibus non succurrit ius. O direito não socorre aos que dormem. Exato. Nossa, isso é interessante, mas é polêmico agora, hein? Não, então, foi como a gente começou a falar desde o início aqui desse bate-papo. Talvez não seja mesmo um tema polêmico, né? A gente está falando aqui de direito, de requisitos, né, que a gente preenche para que você, né, consiga usucapiar um imóvel, né? Então, o proprietário, né, até então proprietário, dormiu no ponto, não cuidou do que era dele, né? Abandono de propriedade, o abandono é causa, né, da perda de propriedade também. Sim, com então, certeza. o que há de mão aí? O que o Matheus fez de errado aqui? Né? Deu uma destinação. O Matheus foi o cara que deu a sou eu. função social. Exatamente. Eu estou fazendo um serviço. Um talvez, favor, né? Sim, para a comunidade, sim. Por quê? Porque quando você ocupou aquele imóvel, veja, a vizinhança que sofria com problema de barato, rato, traça, já aranha, perdeu. Acabou. Por quê? Ali. Porque você cuidou do imóvel. Você agiu como o proprietário deveria agir. Interessante. Mas se for comparar com o Matheus, né? Acho que era melhor ter ficado com... Deixa que eu cuido, pode deixar que eu cuido. Então, ó, fiquem espertos aí com o Matheus, viu? Onde ele achar lugar desocupado. Se precisar, é só chamar. Ele vai nem precisar chamar, pessoal. Ele vai aparecer, fica esperando aí. Então, uma coisa interessante também que eu queria levantar, a gente está falando sobre direito de propriedade, né? Sim. E a gente chegou a ver algo, né? Há um tempinho atrás, com a pandemia, que eram os casos de reintegração de posse, né? Então, o proprietário que estava tentando ali reaver a sua posse, né? Que é um dos direitos do proprietário de reaver a posse de quem justamente a possua ou detenha, Sim. né? É um direito inerente à propriedade, né? Sim. Obedecendo os requisitos e prazos e tudo mais. Porém, a pandemia ela chegou, né? E o senhor consegue nos dizer como foi a dinâmica, né, envolvendo esses processos, essas ações possessórias envolvendo a pandemia? Houve uma situação muito complicada na pandemia. Aliás, foi uma situação que ninguém esperava e ninguém nunca imaginava que isso poderia acontecer, né? Isso criou um problema. Por quê? Porque imagine só uma coisa, Peterson, só para você entender o mote dessa questão. Quando nós ficamos em isolamento social, qual era a determinação dos órgãos sanitários? Que nós ficássemos em casa, que nós evitássemos sair nas ruas. Isso. E seria um contrassenso, veja, em algumas ações que tramitavam e que envolvessem um grande número de pessoas, seria um contrassenso você, ao mesmo tempo que a autoridade sanitária, vamos lá, fica dentro da tua casa e vem um proprietário com uma ação de reintegração de posse e fala, arranca e derruba tudo porque vamos colocar o cara na rua. Sim. E aí? Como resolve esse conflito de interesse? Na realidade, aí é que está. É realmente um conflito. É exatamente essa questão, Matheus. É um conflito. Por quê? E é um conflito entre preceitos fundamentais da Constituição. Veja, você tem o direito à saúde, você tem o direito à moradia e o cara tem o direito à propriedade. E aí? É um conflito. Então, você começa a pesar. E esta é a função dos legisladores e do Poder Judiciário, que é de dirimir os conflitos, de minimizar esses conflitos. Então, veja, existiu uma ação que foi promovida por um partido político dentro do Supremo Tribunal Federal, chamada de ADPF, Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, onde eles alegavam justamente isso, quer dizer, a pessoa tem que ficar em casa, mas a pessoa não tem casa. E aí? Como que nós vamos... Então, essa
a DPF número 828 caiu nas mãos do Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Roberto Barroso e houve uma situação em que todas as reintegrações de posse, onde existisse um número substancial de pessoas, elas ficaram obstadas por algum tempo. Certo. Elas ficaram obstadas por algum tempo. Então, veja, foram liminares concedidas dentro dessa ADPF que, na realidade, obstavam o cumprimento dessas reintegrações de posses coletivas. Lógico, quando você tinha reintegração de posse de uma única casa, tudo bem, até era administrável para a casa de um parente. Sim. Mas e aí, como que você coloca aí na rua 200 famílias, 100 famílias, 20 famílias? Justamente Entende? naquela época É uma coisa complicada. era não? difícil. É uma coisa complicada. E o senhor passou, nesse período, envolvido em alguma ação possessória desse tipo, de reintegração de posse? Sempre, né? Sempre, sempre. Eu tenho um caso, por exemplo, em Itaquaquecetuba, onde nós ficamos sabendo no dia 28 de um determinado mês que no dia 1º estava agendado uma reintegração de posse de algumas famílias. Eu, então, entrei no Supremo Tribunal Federal com uma reclamação constitucional e nós travamos. No dia 30, tivemos sorte, é lógico, desta reclamação constitucional cair justamente no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, e aí é que está. Nós conseguimos uma liminar que travou essa reintegração de posse, mandando o processo ao GAORP, que é um grupo de apoio às ordens de reintegração de posse, que é um órgão do staff do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e está até hoje para ser resolvida a questão. Entendi. E na época, suspenso? Sim, suspenso. Está suspensa a reintegração até os de dias posse. de hoje, então? Até hoje. Essa história que você contou como exemplo, é o tipo de questão que ela já sobe direto para a instância do Supremo Tribunal Federal? Ou pode ser atendida em instâncias menores? Não, é porque na realidade é o seguinte, esse tipo de procedimento é um procedimento onde você está tratando da existência de uma ação por descumprimento de preceito fundamental. Tudo que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal, certo? O que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal que tenha interesse coletivo, isso tem um efeito que nós chamamos de erga omnes. É um efeito que se estende às outras situações. Então, como existia essa ADPF 828, nós entramos diretamente com uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, alegando o descumprimento à decisão da plenária na ADPF 828 e conseguimos suspender. Interessante. Muito bom. Eu estou impressionado, viu, Robin? É muita informação, né? Essa me surpreendeu mesmo. O doutor tem bastante expertise na área, né? Sim, sim. E acho que é um pouquinho só do que ele tem para falar, né? Vou deixar aqui, vai a noite toda. Mas, assim, constitucionalmente, eu acredito que não existem mecanismos preparados para esses tipos de situação, porque a pandemia foi uma exceção, né? No caso, a ordem de reintegração de posse, ela iria acontecer. Mas teria algum mecanismo ou mais interpretação dos ministros do STF? Existem diversas, né? ADPFs são ajuizadas sempre. Então você tem dentro do Supremo Tribunal Federal você segue uma nomenclatura. Então você tem as ADIs, que são as ações de declaração de inconstitucionalidade. Então, na realidade, quando você tem uma lei que, na realidade, ela infringe a Constituição, quando ela infringe a Constituição, veja, ela acaba com toda aquela harmonia que deve existir entre as leis. Por quê? Porque o princípio de uma lei é seguir a Constituição. Então, se ela não segue, existe um tipo de ação que é ação direta de inconstitucionalidade. Então, veja, você tem ações, a reclamação constitucional é um desses remédios jurídicos para que a gente ataque uma causa sempre que a gente tem um problema de infração a um preceito fundamental da Constituição. Moradia, saúde, educação. Então, se você tiver alguma coisa nesse sentido que já tenha sido objeto de uma manifestação pela instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal,
o local de você reclamar é lá. Eu tenho uma pergunta aqui, Pois não. é a respeito dos tipos de uso capião, né? Disse que tem familiar, ordinário, extraordinário e prazos, né? Quando você diz 5 anos um ordinário, isso não significa que se vai se resolver em 5 anos, né? É que a partir do 5º ano de posse você pode dar entrada e aí o prazo para a entrega da matrícula pode se estender, né? Sim, na realidade é o seguinte, esse direito, essa situação, veja, quando a gente fala de 5 anos, você está falando aí do uso capião especial ou constitucional. A pessoa tem que preencher alguns outros requisitos. Por exemplo, ela não pode ter nenhum imóvel registrado. Ela não pode ter um imóvel, quer dizer, a pessoa que tem apenas aquele imóvel. Aquilo é a vida dela. Ali ela constituiu a casa dela, ali ela instituiu a família dela, ali ela mora há 5 anos, certo? Ela não tem outro bem, então, na realidade, a propriedade ela tem até uma determinada área. Por quê? Essa modalidade de uso capião, ela provê esse tipo de coisa para imóveis de até 250 metros. Se tiver 260 metros, não tem mais direito. Então tem alguns critérios. Tem alguns critérios. Para preencher, né? Entendi. Alguns Em requisitos. toda modalidade de uso capião, é isso que o Peterson falou. Você tem que preencher critérios, né? Você tem que preencher critérios. Não dá para uso capião algo de luxo, né? Como assim? Né? Porque se tem uma metragem municipal falando dessa forma, como tramita pelo judiciário, imagino eu, vai demorar um pouco de tempo e vai ter que cumprir todos os requisitos. É que eu acho que eu entendi a pergunta dele. É que eu entendo o seguinte, pelo que eu conheço, né? Os 5 anos que você mencionou é o tempo ininterrupto de posse. Tem que comprovar esse lapso, né? Então, você mencionou um uso capião especial, mas se a gente fosse falar do ordinário, do extraordinário, né? Tem um lapso de posse muito maior. Quer dizer, 10 anos e 15 anos passa um pouquinho rápido, né? Relativamente, né? Sim. Mas é um Sim. tempo considerável aí. Sim. Né? Mas tem que ser uma posse ininterrupta. Se em algum momento você deixou, né, de exercer essa posse e retomou, já não vai contar. Vai contar a partir dali. A contagem vai começar a contar a partir dali, né? É como se a contagem zerasse? Zerasse. Sim, Correto, doutor? A sim. contagem zera. A posse ela tem que, em qualquer caso, ser ininterrupta. Ininterrupta. Interessante. Mas aí é que tá, você não precisa. Aí você fala, tá, aí eu tenho uma posse aí que eu exerço há 15 anos. Mas existem situações em que você não precisa exercer diretamente esses 15 anos. Mas, por exemplo, se você comprou de alguém que exerceu posse, você tem que provar. Que comprou de alguém que exerceu posse, você prova, você soma essas posses para que você possa obter o direito. Interessante. Isso é um recurso que acaba ajudando, né? Sim, muita gente. com certeza. Você não precisa ter necessariamente, então, 5, 10 ou 15 anos. Você pode ter 1 ano. Se você comprou de alguém que já exerceu por mais 15, soma a tua posse de 1 ano com a dele de 15 anos, 16 anos. Você pode pleitear uso capião extraordinária. E ainda voltando na pergunta do Abner, além da posse ininterrupta, aí vem a pergunta dele. Isso. Né? São, um exemplo, nessa hipótese, 15 anos de posse ininterrupta para juizar a ação. Daí começa o procedimento de uso capião. Né? Então, a pessoa, 15 anos, uso capião imóvel. É meu, pessoal, muito obrigado. Né? Não é assim. Vai ajuizar a ação e vai começar... Depende, Peterson, Agora, porque na realidade aí é que tá. A gente tem que direcionar o que é uso capião. Uso capião é uma modalidade de ação, sim. Mas antes de ser uma modalidade de ação, é um direito. Boa. Então, na realidade, imagine uma coisa. Vamos falar da propriedade luxuosa, porque o Abner falou aqui, não, a propriedade luxuosa... É que ele quer coisa boa. Ela pode ter... O imóvel pode ter, se tiver 250 metros, ele pode ter 5 andares e uma piscina. O Matheus contenta qualquer coisa. O Abner não. O Abner tá vendo uma casinha lá em Moema, né? Então, veja, a situação é essa.
nós temos que entender que a usucapião não é só uma modalidade de ação, é um direito. Certo. Usucapião é um direito que pode ser arguido em defesa. Então imagine só uma coisa. O Abner pegou essa casa, resolveu ir viajar para Miami, vai morar em Miami e deixou a casa vazia. Sim. O Matheus foi lá. Tinha que ser. Opa. O Matheus foi lá e entrou para dentro. E ficou 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, 16 anos. Aí o Abner pega, acorda e entra com uma ação contra o Matheus. E aí? O Matheus já preencheu Os os requisitos. direitos. E ele pode alegar essa usucapião em defesa. Em defesa. Em defesa. Mas não significa que ele vai registrar. Não, ele não registra, mas ele tem assegurado o seu direito de usucapião em defesa. Lógico, ele tem que entrar com uma ação. Veja, é um direito, mas é uma ação. Ele tem que entrar com uma situação para poder resolver isso e poder registrar. Isso é interessante. Mas mesmo nesse cenário, o Abner, ele exigindo novamente a propriedade dele, como eu já cumpri esse prazo, abre-se uma disputa aí, certo? Dormientibus non succurrit ius. No momento em que ele maravilhoso. deixou passar o tempo do direito, ele permitiu que o seu direito se consolidasse. O meu prevaleceu, então, no caso. Então, tem Vai até... prevalecer por quê? Porque você preencheu os requisitos da usucapião. Legal. Bacana. Que é lógico que não é um único requisito. O requisito não é apenas a posse. Sim. É uma posse ininterrupta, é uma posse que ela tem alguns requisitos que são condições sine qua non para que você possa exercer esse E direito. dependendo da época que o Abner chegar de Miami, de volta, o Matheus vai ter que comprovar pelo menos o posse mansa e pacífica, né? Sim, a posse tem que ser sempre mansa e pacífica. Se o Matheus, em algum momento, ajuizou uma ação contra você, essa posse perde a mansuetude e a pacificidade dela. Ah, entendi. Sem quebra-pau, viu, Matheus? Olha só, hein? Esse cenário também se enquadra para, por exemplo, propriedades, terrenos que ainda nem tem construção, mas são governamentais? Só que o governo não cuidou, não deu uma Usucapião de Boa. imóvel público sem chance. Não existe essa modalidade de usucapião de bem público, por uma razão muito lógica. Vamos voltar à origem. De quem é o bem público? De todos. É teu, é meu, É. é do Peterson. Você não pode usucapiar o que é teu. Entendi. Tudo Porque bem? eu Ou tornaria seja, não privado o que é existe público. Né? usucapião de imóvel público. Legal. Tá? E depois da entrada no usucapião, tem um prazo estabelecido? Não, o prazo é da lei. Existem modalidades hoje da usucapião que podem ser feitos, inclusive, dentro da esfera extrajudicial. Hoje existe a usucapião feito dentro da esfera extrajudicial, que era para ser um pouco mais rápido e tudo mais, mas ainda existe uma grande resistência e algumas dificuldades, né? Então, na realidade, ainda é normal. Mas a tendência é que as usucapiões sejam feitas. E a gente fala em as usucapiões, porque usucapião é um termo feminino. Tá? É a usucapião, não é o usucapião. Fala errado. Tá? É a usucapião. Então, veja, você não precisa, na realidade, como eu posso te dizer, você não precisa necessariamente ajuizar, você tem o direito. E aí, se a pessoa não perseguiu, ela perdeu o direito. É muito simples, né? Se você não exerceu o teu direito, se você não cumpriu a lei, imagina aquele imóvel que estava vazio. Imagina só uma casa que está abandonada. Né? Imagina uma casa que está abandonada. Aí você vai, você entra, você cuida, você zela, você dá uma função social. Não é justo que depois todo esse seu trabalho seja relegado. E é justo que o proprietário perca? Sim, porque ele foi negligente. Isso é verdade. E quando ele foi negligente, ele criou um problema para a coletividade. Perfeito. E com relação ainda ao usucapião extrajudicial, o que eu soube, né, eu posso estar equivocado, é que a exigência dos registradores é muito maior que o que se encontra no judiciário, por exemplo. Existe uma preocupação, né, do registrador de proceder com o usucapião extrajudicial, até por conta de uma questão de segurança, né, para ele não
ter complicações com isso e eventualmente perder o cartório, né? Na realidade, Peterson, isso é um outro problema, né, que a gente precisava entrar, mas na realidade existe um lobby muito grande dos cartórios. Certo. Existe um lobby muito grande. Para você fazer um uso capião extrajudicial, você tem que fazer uma ata notarial. E quem faz o ata notarial? Cartório. O cartório, o tabelionato. Então, para você fazer uma ata notarial, você tem que procurar um tabelionato. O custo disso é alto. Certo. Toda a documentação que você vai fazer, qualquer requerimento que você vai fazer, você tem que ter firma reconhecida. Então, eu acho que existem aperfeiçoamentos que ainda precisam acontecer dentro dessa situação. Por quê? Porque a finalidade é acabar com a burocracia. Então, você não pode, para acabar com a burocracia, criar burocracias. Então, para mim, ainda é um contrassenso. Mas que tende a melhorar. Existem outras coisas, por exemplo, a adjudicação compulsória, que é uma modalidade que você entra quando você compra um determinado bem, que você tem a prova de quitação. Então, é uma adjudicação compulsória. O que é isso? O cara te vendeu, ele tem escritura, mas aí, de repente, ele sumiu. E aí, você precisa entrar com uso capião? Não necessariamente. Você pode entrar com a adjudicação compulsória. Mas eu vou dar um toque aqui, hein? Diga. Uso capião é forma originária de aquisição de propriedade. Interessantíssimo. Então, na realidade, entenda só uma coisa. Quando você entrou com a uso capião, por exemplo, todas as questões inerentes à propriedade anterior, o próprio lançamento de impostos, está prescrito. Quando você conseguir, você registra. Então, veja, é uma forma originária de aquisição de propriedade. Então, o uso capião é muito melhor do que a adjudicação compulsória se você tiver a possibilidade dos dois. Certo. E nessa modalidade de formas originárias de aquisição de propriedade só existem duas: uso capião e a regularização fundiária urbana REURB, tá? Então, são duas formas originárias de aquisição de propriedade, o que facilitam muito. Por quê? Porque acaba minimizando. Não vai herdar, né, eventuais dívidas tributárias e tudo mais, né? Não. Isso é interessante, gente. Eu quero muito, nesses trabalhos, falar sobre registros públicos, porque é a principal dúvida das pessoas. Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, com algum cliente nosso, com alguma pessoa interessada, as dúvidas estão ali mais ou menos na questão dos registros, né? E o senhor falou sobre a aquisição originária da propriedade. Para quem está assistindo, o que o Dr. Roberto está falando é de uma das formas de aquisição da propriedade. Pode ser derivada ou pode ser originária, né? Sim. Derivada, um exemplo. Abner, eu vou comprar um imóvel seu. Né? Então, essa aquisição é derivada, né, da do Abner. Né? Pode ser que ele tenha comprado também do Matheus. Forma de aquisição derivada. É um registro, né, na matrícula. Com relação ao uso capião, no momento que eu registro, né, aquela sentença judicial, posso dizer isso? A sentença judicial que eu consegui comprovar para o juiz que eu exerci a posse durante determinado tempo e ainda preenchi os requisitos. Então, a sentença é favorável, né? Eu ganho a ação, vou usucapir o imóvel, né? Então vou registrá-la em meu nome. E todo o histórico daquele imóvel é extinto, né? Perde seus efeitos, aquela matrícula, né, daquele imóvel antes, se tivesse. Né? Se tivesse, perde seus efeitos, correto? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do registro público. Sim, aí só para concluir, dali nasce um novo registro, né? Aquisição originária da propriedade. A matrícula, ela nasce limpa, né? Zeradinha. Sim. Acabou de sair do forno a matrícula. Né? Sim. Aquisição originária da propriedade. É disso que o Dr. Roberto está falando. Né? O passado apagado, no caso, né? Na realidade, o que é, Matheus, Abner e Peterson? Tudo. Certo? Nós temos uma lei de registro público. Então, imagine uma coisa. Quando nós nascemos numa maternidade, o que acontece? Primeira coisa, vem um médico e faz uma declaração de nascido vivo. Perfeito? Ok. Faz uma declaração de nascido vivo. Com aquela declaração de nascido vivo, os pais vão a um cartório de registro civil e lavram o segundo documento. Com base naquela situação, o médico disse, olha, atestou que nasceu aqui o RN, eles chamam assim, RN de Márcia da Silva.
Então, o recém-nascido de Márcia da Silva nasceu com tantos quilos e tal, e tal, e tal, e dá todas as situações. Então, a Márcia da Silva ou seu marido vão ao cartório de registro civil e lavram uma certidão de nascimento. Aquilo dá início a uma coisa que no direito é chamado de personalidade jurídica. Por quê? Porque a partir daquele momento, nasceu, está documentado que o RN de Márcia da Silva vai deixar de chamar RN de Márcia da Silva, mas lá no cartório vão colocar, bom, o menino chama Márcio da Silva, filho Certo. de Márcia da Silva. Perfeito? Então, na realidade, a partir daquele momento, nasce o registro público. Perfeito? E aí é que está. Quando esse Márcio da Silva ele for casar, o que vai acontecer com a certidão de nascimento dele? Todo mundo fala que perde. Não, não perde. Se você for no cartório, você tira uma segunda via. No cartório onde você nasceu. A única coisa é que vai ficar averbado naquela tua certidão de nascimento que você contraiu o matrimônio. E você passa a ter, como seu documento de registro civil, o quê? A certidão de casamento. Aí o Márcio casou com a Paula. E, num determinado ponto, o que aconteceu? Eles se divorciaram. O que acontece? Eles vão voltar a ter uma certidão? Não. Vai ser averbado na certidão de casamento que cada um casou. Eu, por exemplo, sou casado 2 vezes. Então, qual foi o documento que eu levei para o meu segundo casamento? A minha certidão de casamento. Com a do primeiro averbação. casamento com a averbação do divórcio. Tudo isso é um registro público de pessoa física. E se eu for registrar uma propriedade? É a mesma coisa. Perfeito? Existe uma escritura e todas as movimentações consequentes e subsequentes, elas são feitas dentro daquele próprio registro. Isso. É como se fosse um histórico linear sem ramificações. Sim, Quando sim. Nossa, É a mesma coisa. Por exemplo, você tem um carro. O que acontece? Você tem o recibo de compra e venda do carro. Quando você transmite esse carro, você assina aquele registro, isso é levado para o Detran. O que é o Detran? É um órgão de registro público de veículo. Verdade. é pelo quando eu Perfeito? É o registro Nunca parei pra público. associar isso. Então, quando a gente fala, eu estou fazendo isso para a gente começar a compreender que, na realidade, o registro público ele é inerente à nossa vida. A gente nasce com o registro público. Então, veja, e assim a propriedade, assim os veículos, assim tudo tem um registro público. Tudo tem um registro público. Na propriedade é isso. O ato registral, e a gente fala, quem é dono? É quem tem escritura? Não. A escritura é um documento que quem faz é o tabelião. É mais um lobby dos cartórios. Ou seja, o tabelião lavra uma escritura e ele não registra. Você pega a escritura que o tabelião lavra para registrar no registro de imóveis. Isso. Só quem registra é o oficial de registro de imóveis, que é um outro cartório. Então você paga para lavrar, você paga... É isso. Uau. Para registrar, paga o ITBI, o Nas- Abner. Pode falar. Quando pode eu falar. estava começando a entender sobre escritura, matrícula, eu aprendi que a matrícula é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel, onde passa ali por todos os proprietários. E pelo que eu entendi agora, no Usucapião ou no REURB, você pega uma matrícula originária, né? Onde você descarta tudo que já aconteceu ali atrás e começa uma nova história daí A diante. matrícula é o ato registral de um negócio jurídico, ou seja, a escritura ela documenta uma venda e compra. Perfeito? A matrícula reduz aquilo a uma situação de registro público. Vamos colocar, né? O Abner vendeu para o Matheus, certo? Então constava o nome do Abner. Só que quando ele vendeu para o Matheus, e aí é que está, ele passou uma escritura para o Matheus. Se o Matheus guardou a escritura em casa e não levou a registro, o Matheus é o proprietário? Não, o proprietário continua sendo o Abner. Por quê? O que transmite a propriedade é o registro. É o registro. isso. Quem não registra, Não é dono. não é dono. É. Eu queria tirar uma dúvida em relação a custas. Eu queria entender se o uso capião, além das custas Advocatícios. honorários advocatícios. advocatícios. perdão. Advocatícios. Se, além das custas dos honorários advocatícios, tem muita custa com cartório, com judiciário também. Tudo depende de como você postula.
Então, por exemplo, se você é uma pessoa abastada, que tem recursos financeiros e que não merece que lhe seja concedida a justiça gratuita, você tem que custear. Todo mundo que entra na justiça tem umas custas para pagar. Perfeito? Ok. Todo mundo que entra na justiça tem custas a pagar. Se você não tiver a justiça gratuita, por via de consequência, você vai pagar. No momento em que você adquiriu, você tem aqueles atos registrais e tudo mais. Perfeito? Ok. Não imposto. Por quê? Porque não existe imposto na questão de uso capião, por exemplo. Por quê? Porque você tem imposto, você tem 2 impostos que oneram a propriedade. Um deles ITBI. é o ITBI, que é um imposto de transmissão de bens imóveis, e na realidade você tem outra modalidade, que é quando você adquiriu o imóvel por doação ou herança, O ITCMD. que você tem o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então, são impostos que oneram a transmissão de propriedade, mas não a aquisição. O uso capião não tem imposto. Até porque não tem transmissão de propriedade. Se a propriedade está nascendo naquele momento, Sim. não há transmissão. Né? O imóvel não saiu do nome de alguém. Não. Está nascendo aqui. Sim. Isso. Registrado em meu nome. Né? Está simplesmente mencionando que ele tem origem naquela situação que foi dado o uso capião. Morre o título anterior e nasce um novo. Mas não há transmissão de bens imóveis, né? Não existe transmissão. Até porque de é aquisição alguém para originária. outrem. Tá? Não existe transmissão. Isso, a pergunta foi boa, viu? Aprende com o Abner, viu, Matheus? Brincadeira. Pois é. Então, ó, se vocês tiverem imóveis desocupados, eu tô de olho agora, viu? Tá? Manda bala. Vocês têm mais alguma dúvida que queiram tirar com o doutor? É uma dúvida mais na sua ótica pessoal do que do processo como um todo. Você falou que sobre o processo de registrar isso em 2 cartórios, né? A parte da propriedade. Uma eu declaro e outra eu registro que é meu. Seria Outra isso, seria no cartório de notas, né? Outra seria no cartório de registro de imóveis. Isso. Para você acha que esse processo é muito burocrático e poderia, de forma prática, ser mais simplificado? O processo, talvez, em um só cartório, as 2 coisas, ou não? Você acha que, por questão de clareza e até separar as coisas, é melhor assim? Eu acho que existe tanta coisa dentro se a gente for analisar na ótica do que precisa ser mudado, eu acredito que tem muita coisa que precisa ser mudado. Eu acredito, por exemplo, que seja absurdo já a própria constituição dos nossos tribunais. Eu, por exemplo, se você for levar uma situação, hoje o que acontece? Quem elege, quem nomeia os ministros dos tribunais superiores é o presidente da República. Sim, dentro de uma lista. E hoje você tem, por exemplo, dentro dos tribunais, o quê? A maioria são sindicalistas. São pessoas com origem nos sindicatos. Não são pessoas que são preparados na área jurídica. E eu, particularmente, defendo que o ministro de uma Suprema Corte do país deveria prover do judiciário. Ou seja, ele deveria ser concursado, exercer a magistratura em 1º grau, exercê-la em 2º grau. Perfeito? Chegar num tribunal, aí sim fazer uma lista tríplice e talvez até o presidente da República nomear, mas dentro de uma carreira. Certo. Eu acho que deveria ser dentro de uma carreira, mas isso não acontece. Então, Matheus, eu acho que tem tanta coisa a ser mudada, tem tanta coisa a ser mudada, tem tanta coisa que a geração de vocês precisa fazer. A geração de vocês precisa fazer. A minha só está convivendo com o que existe. Entendi. Né? Nós temos uma Constituição que avançou muito. A partir de 1988, você vê, eu particularmente, eu não estudei nessa Constituição de 1988. É verdade, você é formado em 89. Eu me formei, e ela saiu em outubro de 88. Eu estava no último semestre, praticamente. Eu imagino que teve uma vacatio legis nesse mesmo tempo. Não, na realidade, o que acontece? Eu estudei
Eu estudei pelas emendas constitucionais das ditaduras militares. Caramba. Então, na realidade... Curioso isso, porque qual seria o amparo acadêmico, porque o processo da Constituição ainda estava saindo, estava ali no forno, né? Não, nós tivemos simpósios. Eu me lembro que a própria Universidade Brás Cubas, na época, sediou o 16º Encontro Brasileiro de Faculdades de Direito, que foi no primeiro semestre, se eu não me engano, de 89, justamente para tratar desses assuntos. Certo. Eu ganhei meu primeiro exemplar da Constituição, que né? legal. Foi legal, mas aí é que tá, era uma coisa, né? Era uma coisa tranquila. Eu me lembro que, inclusive, o presidente da Assembleia da Câmara era o Ulisses Guimarães, e na época eu estagiava na Rua Senador Feijó, e eu conheci o Ulisses Guimarães, né? Porque ele tinha escritório lá. Então a gente conheceu, ele autografou um exemplar da Constituição para mim e tal. Um negócio muito bacana, né? Recordações, né? Mas aí é que tá. Bacana, é isso. Mas eu, por exemplo, não estudei. Então todos os aperfeiçoamentos que eu tenho dentro do direito constitucional, eu que busquei, né? Mas não se assombrem, porque eu também não estudei pelo Código Civil. O Código Civil que nós temos atualmente é de 2002. Eu já era advogado, eu estudei por um outro código. Sim. O CPC 2015, né? O Código de Processo Civil é 2015. O Código Penal teve um monte de inovações. Então, na realidade, eu sou um cara que estudei e tive que estudar sempre. E essa é a vida do profissional do direito. Ele tem que estar sempre se colocando atualizado. Por quê? Porque as alterações elas vêm e a gente acaba passando vergonha nos fóruns. Perfeito. Perfeito. Interessante. Muito interessante. Muito bom. Eu acredito que por hoje foi o suficiente. Eu quero que as pessoas que nos assistem entendam um pouquinho mais sobre registros públicos, sobre alguns assuntos do direito imobiliário, né? Também em outras edições sobre regularização fundiária. Tudo isso as pessoas precisam saber, né? O que eu gostaria de verdade é que as pessoas não fossem mais enganadas, né, por não conhecer. Né? Eu quero que as pessoas entendam, eu quero passar informações relevantes para as pessoas, né? E a sua presença hoje contribuiu bastante. Então, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, tá? E por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Eu que agradeço. Inclusive, eu vou te pedir autorização para falar uma coisa rapidinho, por gentileza, breve, para todo mundo que estiver visualizando isso. Na realidade, gente, procurem sempre buscar um profissional do direito para amparar as suas necessidades. Procurem um profissional do direito. E se você tem um problema dentro da área imobiliária, procura um advogado que tenha vivência dentro da área imobiliária. Do direito imobiliário. É a mesma coisa. Você nunca vai procurar um ortopedista se você tem um problema do coração. Se você tem um problema do coração, você vai procurar um cardiologista. Então não adianta você procurar um advogado habituado ao direito penal para tratar de uma coisa de direito imobiliário. Por quê? Porque ele pode te criar problemas. Então, procure sempre um advogado, converse com o advogado de sua confiança, mas saiba também se ele tem especialização para aquilo que você vai buscar. Boa. Eu desejo a todos uma boa noite, agradeço imensamente o convite de vocês e me coloco à disposição para o que precisarem, eu estou aí. Muito forte obrigado. Abraço a todos. Um abraço, obrigado, Dr. Roberto, obrigado, Abner, obrigado, Matheus, obrigado. Pessoal pela audiência, viu? Fiquem na paz, tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Reurban, a casa registrada em seu nome. Definitivamente.